E agora eu vou mostrar o controlador de tráfego por semáforo. Então esse aqui é o ambiente. Aqui, assim como no ambiente do portão, eu tenho aqui os endereçamentos, eu vou desabilitar essa parte. Eu tenho as câmeras para poder ver o mesmo ambiente de vários ângulos diferentes, né? Com as setas eu posso aproximar mais ou menos, ir para a direita, ir para a esquerda, permitindo então várias possibilidades de visualização do ambiente. Aqui, veja que eu tenho várias saídas, né, e apenas uma entrada. Essa entrada é o botão, né, dos pedestres. Então, todas as esquinas aqui tem as botoeiras, e essas botoeiras são utilizadas pelos pedestres para eles poderem passar a faixa. E todos os pedestres vão acionar a mesma entrada aqui do CLP. Em relação às saídas, então eu tenho os acionamentos, né, de todos os sinais das sinaleiras. Então aqui o verde da rua A, o amarelo, o vermelho, depois o verde, o amarelo e o vermelho da rua B. E eu tenho também, né, o acionamento dos sinais dos pedestres. Aqui, por exemplo, aqui a faixa 2 e a faixa 1. Né? Então, olha só, o verde aqui da faixa 1, o vermelho da faixa 1, o verde lá da faixa 2, né, o vermelho da faixa 2. Então, eu tenho todos esses acionamentos e, além disso, eu tenho também um acionamento sonoro aqui para o pedestre. Como é que funciona em relação do meu ambiente aqui com o meu controle? O que eu tenho no controle aqui? Eu posso escolher carros para fazer as passagens na rua, né? Então, eu posso escolher de um carro que passe pela rua A, pela esquina, um carro que venha pela rua A e entre pela rua e vá para a rua B, ou um carro que venha da rua B e vá para a rua A, então ele vai dobrar a esquina ali à direita, ou um carro que venha da rua B e siga pela rua B. Vejam que os carros, eles como a sinaleira está desligada, eles passam direto. Então, sinaleira desligada é como se fosse o verde para o carro, né? E aí, então, por exemplo, se eu colocar aqui um vermelho aqui, ó, na rua A e chamar um carro, aí ele não vai passar, ó, ele vai ficar paradinho ali esperando. Tá? Vou chamar um outro carro aqui da rua B para a rua A. Ó. Como o sinal está vermelho, ele vai ficar parado ali esperando. Então, se o sinal está verde, ele passa, se o sinal está desligado, ele passa. E se o sinal for do vermelho para o amarelo, ele diminui a velocidade e para. Tá? Então, só no vermelho que ele vai... quando é que ele vai liberar a passagem? Eu tenho que tirar o sinal vermelho. Deixa eu colocar o sinal vermelho aqui também na rua A. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou chamar mais carros aqui. Ó. Então, todos ficam parados. Essa seria uma situação de passagem livre em todas as faixas, né? Então, olha só, quando eu tirar aqui o sinal vermelho da rua B, ó, ele já vai permitir a passagem. Se eu tirar da rua A, ele também vai permitir a passagem. Aí eu tenho um acidente. Né? Veja, teve um acidente, ele contabiliza essa colisão, né? Esse acidente. Tá? E agora eu vou chamar aqui um pedestre. Vou chamar alguns pedestres aqui lá na faixa 4. Né? Então, o pedestre quer passar pela faixa 4 aqui, então quando ele chega na esquina ele pressiona o botão, ó, aqui o botão está sendo pressionado, né? E vejo que o pedestre ele não passa pela faixa quando o sinal está desligado, ele não passa pela faixa, ele só vai passar pela faixa quando o sinal estiver em verde. Deixa eu só chamar mais alguns pedestres aqui, ó. Então quando o sinal está em verde, aí sim, ó, acionei o sinalzinho verde lá, aí ele libera a passagem dos pedestres. Deixa eu chamar um carro aqui, ó. Né? E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Eu chamei um carro e tinha uma pessoa passando, então eu vou ter um atropelamento. Né? Então também é contabilizado esse sinal, tanto o número de atropelamentos quanto o número de colisões. Então eu tenho um botão aqui para zerar isso. E a ideia é a gente fazer toda essa lógica e depois, na hora do teste, né, sem ter atropelamentos e nem colisões. Que mais? Esses sinais todos dos atuadores, né, de todos os sinais das lâmpadas todas e o botão de entrada, né, eles estão aonde? Eles estão aqui na minha lista de alocação. Tá? Então tem um documento aqui mostrando todos esses sinais, tanto de entradas quanto de saídas.
né? E esses endereços aqui todos são os mesmos endereços utilizados aqui na aplicação dentro do Codesys. Então, a gente vai ver aqui mais uma vez no Modbus, vejam, no I/O Mapping, né? Tanto na parte de entradas aqui são as saídas, para cima aqui na entrada, né? A IW 0.0, lá é o meu botão dos pedestres, e as saídas aqui na QW2, começando da QX 4.0, aqui ó, sinal verde da rua A, sinal amarelo da rua A e assim por diante. Então eu tenho todos esses sinais e essa alocação é importante ser respeitada. Bom, aqui eu tenho duas aplicações, uma delas usando o cascata elétrica, tá? E o outro usando cascata com flags e o outro usando cascata com variáveis. Aqui eu posso usar o cascata, posso usar o graph set, posso usar alguma técnica sequencial, né? Então agora eu vou fazer a transferência aqui para o meu CLP virtual. Ele já está em run. Então aqui no meu ambiente eu vou colocar em modo automático e ele já vai então agora o CLP controlar os sinais das sinaleiras. Então eu vou chamar alguns carros aqui, chamar alguns pedestres para eles interagirem aqui com o ambiente. Enquanto o software vai funcionando, né, eu queria dizer o seguinte, ó, já ficou amarelo aqui, né, na rua B, então ele vai fazer a passagem, veja que ficou vermelho ao mesmo tempo, né, isso está na especificação ali do funcionamento, e agora ficou verde para a rua A. Maravilha, enquanto ficou verde para A, a faixa 2 aqui está liberada porque os carros estão parados. Muito bem, essa aplicação de semáforo ela é simples, né? Ela é bem conhecida, é feito comumente, de forma comum nas escolas, né? Quando a gente aprende temporizadores, então a gente utiliza o semáforo para fazer essas temporizações. Mas assim, aqui a gente pode trabalhar de formas mais, aumentar o nível, aumentar a régua aqui de dificuldade, né? Então, por exemplo, além da parte toda sequencial e de temporização, a ideia é também que a gente possa trabalhar com a parte, por exemplo, do real-time clock, né? Então, vai chegar, sei lá, um determinado horário da noite aí, às 10 da noite, eu vou habilitar o amarelo piscante, por exemplo, né? E aí eu mudo o acionamento das sinaleiras todas. Ou durante um determinado momento do dia, no horário de rush lá, eu vou dar prioridade mais para o fluxo da rua A e menos para o da rua B, por exemplo. Então eu mudo os tempos também, né? Ou durante os dias da semana vai funcionar de uma forma e no final de semana vai funcionar com outros tempos. Então eu posso aumentar o nível de dificuldade usando aí o real-time clock do CLP. Tá? Então essa foi a ambientação aqui com o controlador de tráfego por semáforo.